Seja muito bem-vindo diante de tanto sofrimento no mundo, diante de tantas famílias sendo separadas. As pessoas já não conseguem conviver mais juntas. O que precisamos fazer? Se nós vemos algumas famílias vivendo bem e outras vivendo a separação, a tristeza profunda de ir para a justiça por causa de bens, outros se separando porque não conseguem mais conviver com o outro, as ideias não batem mais, muitos convivendo 50 anos às vezes de casado e se separam, mas o que aconteceu? Tenho certeza que esmorreceram na fé. Deixaram Jesus. Jesus é a unidade de um casal. Jesus é a unidade de cada um de nós. Jesus, quando Ele vem, Ele nos une e não divide. É uma unidade entre nós. A divisão causada quando Jesus fala na palavra de pai contra filho, filho contra pai, por causa do nome de Jesus. Mas essa divisão não se faz porque nós que pregamos Jesus não o amemos. Continuamos amando pai, mãe, irmão, filhos. A diferença é que quem tem Jesus continua amando, e aquele que está fora de Cristo, que não reconhece como o Senhor da sua vida, julga o irmão por ser de Jesus. Então, o cristão, ele ama. O cristão, muitas vezes, ele no sofrimento, ele suporta o irmão, ele suporta a irmã, suporta a esposa. Nós sabemos que nós temos temperamentos, colérico, sanguíneo, fleumático. Então nós temos temperamentos, os 4 temperamentos. E como seria bom a gente conhecer o temperamento do irmão, para saber lidar com o irmão. Porque a divisão, quem divide é o diabo, o inimigo de Deus. Jesus, ele vem nos unir. E por que eu falo que ele vem nos unir? Olha como ele chama a todos. Por que Jesus chama a todos? Porque nos quer dar o céu, quer que todos sejam salvos. Mas nem todos serão salvos. Um pequeno punhado de pessoas será salvo. E nós vemos em Mateus Jesus falando isso. O da perdição é largo, e o da salvação é estreito, e poucos por ali entram. Por que poucos? Porque nós estamos vivendo tão afastado de Deus. O ser humano está vivendo tão afastado de Deus. Quando eu falo nós, é o ser humano tão afastado de Deus, que já esqueceu que Deus existe, que já vive uma vida para si, num tremendo egoísmo e uma soberba. Não tem comunhão com Deus, e não tem como amar as pessoas quando nós não temos comunhão com Deus. Dificuldades nós teremos no casamento? Teremos. Dificuldades teremos com amigos? Também teremos. Seremos muitas vezes traídos pelos próprios amigos, mas o Senhor manda nós amarmos até os nossos inimigos. Então, o nosso amigo nós precisamos amar mais ainda. É uma busca de Deus para amar as pessoas. É fácil? Não é fácil, é difícil. Mas com Deus nós podemos tudo. Tudo. Tudo para o Senhor. Mesmo o sofrimento, mesmo as tristezas da nossa vida, quando nós somos traídos por pessoas que nós confiava, mesmo assim nós precisamos entender que a nossa vida é uma passagem na terra, e estamos aqui para vencer. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O Espírito Santo, a força de Deus está em nós. Não fomos criados por Deus para ser derrotados, nem fomos criados por Deus para a morte,
porque diz Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Então o pecado, que é o afastamento de Deus, o ser humano escolheu se afastar de Deus. E o salário do pecado é a morte, então nós morremos por causa do pecado, pela desobediência a Deus. Mas nós podemos nos voltar para Deus, obedecer a Deus. Até porque, primeiramente, mesmo nós pecando, Deus, Ele vem em busca de nós. Adão, onde estás? Olha como Deus vem buscar nós. Deus sabia que Adão tinha pecado, mas Ele vem ao encontro de nós. Quando nós vemos Deus buscando Adão, hoje nós vemos também Deus buscando eu e você. Dailon, o meu nome, Dailon, onde estás? Toda vez que eu peco, Deus está me buscando para me curar, para me restaurar a vida, para me trazer a graça de volta, para eu ser amigo de Deus. Então Ele continua sempre me buscando. Ele nos ama. Deus é amor, Ele não nos vê para nos condenar por causa do pecado. Ele vem para nos salvar. E hoje a palavra de Deus que nós vamos meditar está em Marcos capítulo 2, no versículo de 18 a 22, que vai falar sobre o que nós estamos comentando desde o começo do vídeo. Diz assim: ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Por isso foram lhe perguntar: por que jejuam os discípulos de João e os fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: podem porventura jejuar os convidados das núpcias, enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não lhes é possível jejuar. Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então jejuarão. Ninguém prega retalho de pano novo em roupa velha. Do contrário, o remendo arranca novo pedaço da veste usada e torna-se pior o rasgão. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho os arrebentará e se perderá juntamente com os odres. Mas para vinho novo, odres novos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui nós vemos na palavra os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus, pessoas que caminhavam com os fariseus. Eles jejuavam. Podemos ver aqui esses dois grupos vivendo a antiga lei, não o novo de Deus, a nova e eterna aliança que Jesus nos deu. O Novo Testamento, o seu Evangelho. Eles viviam a lei antiga, não reconhecendo Jesus, aquele que veio cumprir as Escrituras, que veio dar sentido àquilo que eles não entendiam no passado. Aí eles vêm e perguntam: por que os seus discípulos, Jesus, não jejuam e nós jejuamos? Pode os discípulos do mestre, o esposo, os convidados do esposo, jejuar enquanto o esposo está com eles? Para você entender, uma criança, ou pode ser até um adulto, quando recebe um presente, naquele momento ele deveria de ficar triste ou alegre? Claro que alegre, feliz por ter ganhado um presente. Então é um momento de alegria, só para você entender. Agora você está ali com Jesus, Deus. Aí você está com Ele e você vai jejuar, você vai viver uma tristeza, uma abstinência de alguma coisa, de um alimento. Vai ver aquele momento de tristeza, estando com o mestre, estando com o esposo, é uma alegria estar com Ele. Todo o tempo de viver com Jesus, enquanto Ele não ir para o céu, na sua ascensão, enquanto você está com Ele, você não jejua. Não, porque você está com Ele. Você precisa estar neste momento alegre, feliz por estar com o mestre. Então não precisa jejuar enquanto você está com Jesus. Depois ele diz no versículo 20:
Dias virão, porém, em que o esposo, está falando de Jesus, dele mesmo, lhe será tirado e então jejuarão. Então há uma força sim em jejuar, mas eles estavam vivendo um jejum de preceito, de obrigação da lei. Com Jesus, os discípulos, os apóstolos, depois da sua ascensão, eles vão jejuar pela vontade de jejuar, não por um preceito, por uma lei, mas pelo Espírito Santo que está nele e dá a força que nos momentos de jejum, como diz Jesus, há espíritos malignos que só saem com jejum e oração. Então vai ter momentos, sim, que eles vão estar em profunda tristeza, jejuando pela salvação das almas. É isto mesmo. Então, eles estavam vivendo a antiga lei, e Jesus estando ali. E depois conta, como eu estava falando, ninguém prega retalho de pano novo em roupa velha. Então você não pega o novo de Deus para colocar nas coisas antigas e velhas. O velho passou, agora é um novo de Deus. Agora nós vivemos não pela lei, mas vivemos pelo Espírito Santo. Nós que somos batizados, vivemos com o Espírito Santo que habita em nós e que nos dá a força de viver os mandamentos de Deus, sem o qual nós não conseguimos viver. Nós vamos um tempo e paramos. Com o Espírito Santo agindo em nós, nós somos perseverantes. E somos perseverantes até o fim para ser salvo, porque a força do alto está em cada um de nós. Por isso é preciso pedir o Espírito Santo. Nós vivemos o novo de Deus e o Senhor nos ensina aqui que nós precisamos jejuar, porque o esposo foi nos tirado, foi para o céu, mas não nos abandonou, enviou o seu Espírito Santo para santificar a cada um de nós, nos dar força para vivermos aqui na terra, porque não é fácil. Imagine você viver sem Deus e sem o Espírito Santo agindo. É muito pior. Eu acho que nós vivemos uma tristeza muito profunda ao ponto de cair numa depressão e alguns tirando a sua própria vida, porque perderam o sentido da vida. Sentido da vida nos dá quem tem o Espírito Santo agindo em si. O Espírito Santo ele nos dá alegria, o Espírito Santo nos dá a força de combater o bom combate, como São Paulo disse: combati o bom combate e guardei a fé, porque o Espírito Santo dele estava aceso até o final da sua vida. Que esse Espírito Santo esteja sempre aceso na sua vida. Por isso é preciso pedir o Espírito Santo todos os dias. Esse fogo do Senhor precisa estar aceso dentro do nosso coração, não apagado, aceso, agindo poderosamente na nossa vida, porque é uma força sobrenatural que age sobre nós. Deus te abençoe.